Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo a mais uma live da revista O Mecânico. O Mecânico ao vivo, aqui direto dos estúdios da Infinimídia em São Paulo. Hoje com um pouquinho de atraso, queríamos pedir desculpas aí, um atrasinho aí de 15 minutos, mas já tá tudo certo aqui, tá toda a parte, nossa parte técnica tá toda funcionando, sempre a gente se preocupa em mandar o conteúdo da melhor forma possível aí para vocês. Hoje nós estamos diretamente com o pessoal da Gauss em Curitiba. Norberto Donizete, ele que é palestrante, ele que é o cara que faz todas as visitas aí, vê toda a parte de campo aí dos produtos da Gauss, que é uma especialista em elétrica e injeção eletrônica. Norberto, muito boa noite. O que você preparou para o pessoal hoje aí na sua apresentação? Boa noite, Fernando. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo. Pessoal, vocês são mecânicos, vocês sabem, quando tem que dar errado, dá. E foi o que aconteceu aqui. Minha máquina travou, ficamos 15 minutos aqui esperando para conseguir fazer rodar. Muda o microfone, mas estamos no ar, estamos rodando, o importante é isso, tá? Eu preparei, Fernando, uma palestra hoje, na verdade é assim, eu preparei uma apresentação sobre o sistema eletrônico de injeção do carro. Então, de onde entrou o combustível no tanque, todo o caminho que faz combustível e ar até sair do escapamento, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos sensores, dos atuadores, de como que funciona, a metodologia de reconhecimento de combustível, enfim, basicamente é isso daí. Precisamos de 15 minutos só para instalar o scanner, limpar a memória de erro, né? Desligar e ligar a bateria, mas... aqui na memória. Tá tudo certo. Gente, a gente queria aproveitar para agradecer o apoio da Fortebras, que tem lojas em todo o Brasil. Entre no site fortebras.com.br e veja qual é a loja mais próxima de você. Sem mais delongas, Norberto, a bola está contigo. Boa palestra para você. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema eletrônico de injeção, tá? Enquanto o Norberto ele prepara a apresentação, eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos fazendo a Pesquisa O Mecânico, a 4ª edição da pesquisa que nós fazemos para conhecer vocês, para conhecer os hábitos de pesquisa, aliás, desculpa, os hábitos de compra e as preferências em autopeças, marcas de lubrificante, em toda a parte, tudo aquilo que concerne o segmento automotivo. Vai aparecer já aí para vocês o link com o cadastro para você se credenciar a responder a pesquisa. Você se credenciando a fazer a pesquisa, respondendo todo o questionário, que deve levar aí por volta de uns 20 minutos, concluindo e preenchendo todos os campos da forma correta, você se credencia a receber um ingresso para o 4º Congresso Brasileiro do Mecânico, ok? Por isso que a gente pede alguns itens como CPF, justamente que é para você tirar a sua credencial no dia, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu já alterei aqui, nós vamos fazer a apresentação, uma outra que eu tenho aqui também é a mesma, só tinha feito ela mais bonita, tá? Perfeito. Então vamos lá. Sem problemas. O que importa é o conteúdo, sempre. Exatamente. O conteúdo técnico vai ser de primeira. Então vamos lá, o que eu queria dizer para esse pessoal, agora tá vendo aí, não? Sim. Então vamos lá, eu queria saber o seguinte, se o pessoal conhece o Nicolau, né? Mas o Nicolau eu já falei, é o Nicolau Augusto Otto. Esse cara aqui em 1876, ele desenvolveu o nosso motor, tá? Esse motor, ele começou com esse motorzinho aqui, tá vendo? Isso aqui é um motor a 4 tempos. Esse motor aqui foi inventado, como eu falei, lá nessa época de 1876, e até hoje ele permanece o mesmo, não mudou. Ah, mas agora injeção eletrônica. Sim, o que eu estou falando são dos 4 tempos do motor, tá? Que nós temos aqui os 4 tempos bem definidos de admissão, compressão, explosão e descarga, tá? Todo motor, ele precisa, para rodar, de combustível, ou seja, ele precisa do fogo, que a explosão, na verdade, ela vai acontecer em função do fogo. O fogo eu vou precisar de 3 coisas fundamentais. Eu preciso do oxigênio, eu preciso do combustível e eu preciso de calor. Sem esses 3 elementos, nós não vamos ter o nosso motor em funcionamento, não tem explosão. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte, bom, a quantidade de ar e a quantidade de combustível é extremamente relevante, porque se a gente tiver aqui, por exemplo, uma mistura onde exista uma grande quantidade de oxigênio, é uma mistura pobre. Já uma grande quantidade de combustível, um desequilíbrio, vou dizer assim, ele tem uma mistura rica. O que acontece com a mistura pobre? Ora, a mistura pobre é superaquecimento.
essa mistura aqui, ela vai aquecer a câmara de combustão, vai derreter vela, enfim. Já uma mistura rica, ela vai provocar o quê? O excesso de fumaça, tá? Provocando ali dentro da câmara de combustão aquela carbonização. Então, ali tudo isso que acontece, que a gente já pode ver, inclusive nas velas, o estado dela, ali já indica que tipo de mistura que nós estamos tendo. Quando a gente fala em mistura, existe uma relação perfeita, tá? A relação tem que ser, por exemplo, para o álcool que nós temos aqui, né, o nosso álcool, é 9 partes do oxigênio para 1 parte de álcool. Já a gasolina que a gente utiliza são 14,7, na verdade. Pô, Norberto, mas eu não vejo isso. Claro que você não vê isso, porque a gasolina que nós usamos aqui é uma gasolina que contém nela uma quantidade de álcool, né? Então, essa gasolina que a gente usa no Brasil, ela já vem com uma quantidade. Então, o que nós vamos conseguir aqui é em torno de uma F de 13,2, 13,3, é por aí, não dá mais do que isso, né? Justamente por causa do álcool que está misturado. Ah, mas se tiver aí uns 12, pô, assim, quando você tem 9 para 1, a relação estequiométrica em 9, está indicando que é álcool. Quando está em 13,2, está indicando que é gasolina. Se tiver um valor intermediário, é porque é uma mistura entre o ar e a gasolina. Então, a relação é essa, não é que está errado, não. A relação é porque quando você mistura, vai ter um AF diferente, tá? Isso aqui a gente chama de relação estequiométrica, tá certo? Um outro detalhe que nós temos, extremamente importante, é com relação à velocidade da queima do combustível. É inegável, o álcool ele é mais lento do que a gasolina. O álcool, se você fizer 2 rastilhos, um de álcool, um de gasolina e pôr fogo, o álcool vai demorar mais. O que representa isso no carro? Ora, se eu mantiver com álcool o mesmo momento da gasolina, não vai ficar no ponto. Tá? Quando a gente coloca o álcool, como ele demora mais para ter o ápice da explosão, a gente tem que adiantar um pouco mais o nosso ponto da ignição do carro, porque de outra maneira ele não vai funcionar adequadamente. Tá? Então, já nós falamos tudo a respeito vamos dizer assim, do que eu precisava dizer antes, né, para a gente poder ter aí como base para continuar aqui a nossa apresentação. Eu vou falar agora um pouquinho a respeito de bombas, tá? O que faz a bomba e quais são os defeitos, a maior causa de problemas que a gente consegue ver nesse equipamento, tá bom? Então, como eu falei, eu vou falar desde o momento em que entra a gasolina até a hora que sai a fumaça lá no tubo de escape. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma bomba de combustível, que ela faz o combustível sair, passar pelo filtro, passa pelas válvulas e o regulador retorna esse combustível para o tanque, aquilo que não foi usado. Mas peraí, o que não foi usado? Vamos supor uma bomba de gasolina. Essa bomba, ela tem aí 100 litros hora. 100 litros em 1 hora ela é capaz de fazer circular. Tá? Vamos supor que o meu carro está na estrada, nós estamos na estrada, andando lá a 100 km por hora, o carro é meio beberrão, né, porque na estrada, ao fazer 10 km por litro, ele bebe assim relativamente bem. Quase um alcoólatra já. Então, nessa hora que nós ficamos andando com o carro, nós andamos 100 km e gastamos 10 litros. Pessoal, a bomba rodou 100. Significa que 90 litros retornaram para dentro do tanque. Tá? Só 10 litros entraram no motor, os outros 90 voltaram para dentro do tanque. E essa questão dos bar da bomba, como é que funciona? Bom, se eu colocar uma bomba de 4,2 bar num regulador de 3 bar, estraga? Acontece alguma coisa? Não, pessoal, não acontece nada. Esse é um exemplo de colocar uma bomba flex num carro a gasolina. Não tem problema nenhum. Por quê? Não é que a bomba vai socar 4,2. Não. A bomba tem uma capacidade de até 4,2. Se o regulador é de 3, vai ficar com 3 bar.
essa bomba vai trabalhar muito mais tranquila, vai trabalhar mais solta, mais livre, a amperagem dela vai até cair. Não tem, e ela vai rodar com mais de 100 litros, inclusive. Tá? Não tem problema nenhum. O que nós não podemos fazer é trabalhar com uma bomba de 3 num carro de 4,2, que é o caso de colocar uma bomba a gasolina num carro flex. Se eu fizer isso daí, a bomba, quando a gente fala que a bomba é de 3 bar, na verdade é mesmo a especificação dela para trabalhar dentro daquela amperagem, dentro dessa vazão que ela está tendo, é isso aí, tá? Mas essa bomba ela chega a 7 bar. E ela não passa porque tem uma válvula dentro dela, que é uma válvula de segurança. Quando chega em torno de 6,5, 7 bar, a válvula abre e não deixa passar disso. Então, mas se eu trabalhar com essa bomba em 4,2, eu vou estar diminuindo o vazão e aumentando a amperagem dela e diminuindo a vida útil, tá? Sem contar que provavelmente a pessoa colocou uma bomba de gasolina num carro flex, tá? O que a gente sabe que não pode fazer. Agora, a pergunta é, por que precisa de uma bomba, tá, com tamanha vazão? São duas situações. Tá? A primeira delas é que a bomba, ela não são bem duas, são uma função extremamente importante aqui, que a gente divide em dois. A primeira função dela é o seguinte, a bomba, ela precisa de refrigeração. Então, é isso que acontece. Tá? No caso do álcool, o álcool vai refrigerar a bomba. Já a gasolina, além de refrigerar, ela também vai lubrificar a nossa bomba. Tá? É isso que acontece. Ah, então é o combustível que refrigera a bomba? Sim, é o combustível que refrigera a bomba. Tá? E no caso da gasolina, ele também lubrifica. Ah, quer dizer então que se acabar a gasolina do carro e a bomba ficar funcionando, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? Ela vai queimar, povo. Vai queimar a nossa bombinha aqui. Eu sei que você está pensando, Norberto, só se for na tua cidade, porque aqui onde eu moro, quando acaba a gasolina do carro, a gente desliga ele, porque não está rodando. Se a gente desliga, não roda a bomba. Eu sei, povo. Eu não estou falando na situação em que quando a pessoa roda sem gasolina, deixa ligado. Isso não acontece. Agora, o que acontece é isso aqui, né? Isso acontece. O camarada coloca gás no carro e esquece de colocar gasolina. Aí a bomba fica rodando com o tanque vazio. Esse é o grande problema. A bomba rodar com o tanque vazio. Aí vai queimar sim. O que deve ser feito? Bom, hoje nós temos carros com umas gerações bem evoluídas, avançadas do sistema de gás, onde ele usa não só o gás, como o combustível. Então, nesse caso, é importante que tenha combustível no tanque. Mas nas versões mais antigas, não. Tinha uma chavinha lá, que o cara fazia a inversão. Então, nesse caso, pessoal, o que tem que ser feito é isso aqui, ó. Faz um corte no positivo da bomba, coloca um relé auxiliar, passou a chavinha para gás, corta a bomba. Não vai ter mais problema dessa bomba queimar. Essa é a solução para essa situação, tá? Andar com pouca gasolina no carro. Isso faz mal? Pessoal, na verdade, o que acontece é o seguinte, vai queimar a bomba? Queimar na hora, não. Mas quando você tem pouco combustível no carro, é aquela situação do camarada que chega lá e põe R$10 de gasolina no carro, né? Ele só faz isso, ele põe de 10 em 10. Como tem pouco combustível, é o combustível que refrigera. Pessoal, não é o combustível que fica no copo, é o combustível que está circulando pela bomba. Esse é o combustível que vai fazer refrigerar. E como tem pouco combustível, a bomba vai trabalhar mais aquecida. Vai trabalhar numa temperatura acima do recomendado. Vai fazer ela queimar na hora? Na hora não. Só que a vida útil dela vai diminuir. Então a questão de andar com pouca gasolina no carro é a vida útil da bomba que vai estar comprometida, certo? Então falta o pouco combustível no carro, fazem a bomba queimar por calor.
Uma vai queimar rapidinho, a outra vai levar mais tempo, mas vai acontecer isso, vai diminuir a vida útil. Eu sei, pessoal, isso daqui não depende do mecânico, depende do dono do carro, tá? Mas é bom a gente informar ao cliente dessa situação, né? Existe uma outra situação aqui que é extremamente prejudicial, que seria que a gente acha o seguinte: quando a gente põe a gasolina no carro, a gente tá achando que é isso aí, né? Ó, uma gasolina bonita, uma gasolina limpa, uma gasolina que não tenha nenhum tipo de problema. Só que, na verdade, a gente sabe que o que a gente coloca é isso. Mas por que acontece isso? Bom, pessoal, acontece isso porque, olha só, depende da cidade, depende do local, olha o posto de gasolina, começa daí. Então a gasolina, ela chega nesses locais, ela vai receber uma carga de sujeira. Olha esse daqui também, olha. O golzinho, pessoal, tem outros carros, ele tem o cano que faz o retorno do combustível, passando lá no paralama do lado direito. O cara rebaixa o carro, põe roda, vai comer aquele cano, e daí começa a entrar sujeira para dentro do tanque. Esse é o problema, tá? Então, é uma situação que dá para ser evitada, né? Essa sujeira aí que vem de fora do tanque, a gente escolhendo um posto que, sabe, que demonstre que tem a limpeza, nós colocamos aí, vai rebaixar o carro, tem que verificar se não vai pegar isso daí, porque não é só o Gol que faz não, tá? Tem outros carros que fazem também. Uma outra questão que nós temos é quando o camarada chega lá no posto de gasolina e o frentista pergunta para ele, e daí, quer que põe tudo? Ele fala, pode colocar. Pessoal, quando ele faz isso daí, o que está acontecendo? Está indo combustível lá para o canister. O canister é feito de carvão. Esse carvão vai se dissolver, vai retornar para dentro do tanque de combustível, vai infestar tudo ali e vai acabar indo para dentro da bomba. Pessoal, as bombas que tem no mercado, das marcas renomadas, incluindo Gauss, obviamente, elas são muito parecidas por dentro, tá? Eu tenho aqui exemplos que não são somente de bomba Gauss, tá? Do lado esquerdo, o que nós temos aqui, ó, isso aqui é o impulsor, isso aqui é o hélice que faz o combustível criar pressão e vazão. Se reparar esse daqui do lado direito, aqui, ou do meu lado direito, do lado de vocês também, né? Repara que já tem uns dentinhos. Repara esse outro aqui, ó. Opa, já tem sujeira. Repara esse outro aqui. Pessoal, como é que isso aqui entrou na bomba? Isso aqui, infelizmente, a Gauss não sabe responder. Isso daqui, quem tem que responder é o dono do carro, o mecânico que fez a manutenção, alguém tem que responder por isso, mas nós não sabemos responder. Porque quando a gente vende uma bomba, a gente vai junto os filtros, né? Os pré-filtros. Então, não deveria nunca acontecer isso. Olha a pedra aqui. Pessoal, pedra vem de onde? Com certeza isso daqui veio. Provavelmente um tubo ali, um duto que está danificado. De alguma forma isso aqui entrou no tanque. Tá? Reparem este. Esse aqui são marquinhas pretas que nós temos aqui. Isso é carbono, pessoal. Carbono que veio do canister. Então, para cada exemplo que eu falei para vocês, eu coloquei aqui uma amostra para vocês verem o que realmente acontece quando a gente coloca um combustível de má qualidade, quando a gente não toma os cuidados devidos. Mas não, né? Porque o mecânico, ele simplesmente faz a manutenção do veículo. Aqui tem muita influência do dono do veículo, tá? Mas isso aqui é importante porque às vezes a pessoa reclama, a bomba durou 6 meses, a bomba durou 4 meses. Quando chega para nós aqui, eu vou abrir a bomba, olha como que ela está. Realmente, não vai durar mais do que isso. Ainda durou muito, porque com essa sujeira toda que está dentro do tanque, não tem como, né? Ainda mais se a pessoa não trocou o pré-filtro. Vocês não têm ideia de quantas bombas que, quando retornam para Gauss, junto com a caixinha vem o pré-filtro novo, sem utilização. Então a gente fala, bom, olha, mais uma bomba que vai voltar para nós, né? Eu até brinco com isso daqui, né, pessoal? Mas eu falo que o nome disso daqui
É preguiça, né? Porque tem mecânico que deveria ele fazer o seguinte, ele deveria clarear lá o tanque de gasolina, né? Para nunca mais dar esse tipo de defeito. Mas, pelo amor de Deus, não façam isso não, tá? Tem que dar uma olhada assim, mas utilize uma lanterna de LED lá, tá? Para não ter esse problema. Então, quando vocês forem colocar gasolina e o frentista perguntar quanto quer que coloque, somente até o clique da bomba. Não mais do que isto, tá? Se colocar mais, está correndo o risco do combustível em excesso ir para o canister e, claro, vai destruir o canister e, consequentemente, vai voltar para o tanque e acabar entrando na bomba. A diferença, claro que tem diferença entre uma bomba gasolina e uma bomba flex, pessoal. Não é só a pressão dela, não. A bomba flex tem uma pressão lá de 4,2 bar, mas então é mais agressivo do que a gasolina, muito mais agressivo, né? Então a gente tem que proteger melhor essa bomba. O tratamento superficial dessa bomba é cromo ou níquel. Enquanto o tratamento superficial de uma bomba a gasolina é zinco. Por quê? Pessoal, porque a gasolina é um tipo de lubrificante, ela protege o corpo da bomba, eu não vou ter problema. Olha o coletor aqui, pessoal. Lembra que eu falei, a bomba tem que ser lubrificada. Ah, mas a gasolina fez isso. Sim, mas o álcool não. Então, a bomba álcool, o coletor dela tem que estar lubrificado. Para fazer isso, se utiliza o quê? Carbono, carvão, grafite. O que a gente passa no vidro do carro quando ele está lá enroscando? Grafite. O grafite é um lubrificante. Então, essa bomba ela é autolubrificante, ela não precisa da ação do combustível para estar lubrificada. O próprio carvão, o próprio coletor, que ambos são feitos de grafite, né, de carbono, eles já promovem essa lubrificação. Já uma bomba a gasolina é feito de cobre. Aqui a gente já começa a perceber a razão da diferença de preço. Sem dúvida nenhuma, e de longe, o carbono, o processo de fabricação desse coletor aqui, ele é muito mais caro do que o processo de fabricação de um coletor feito de cobre. O tratamento de cromo ou níquel é muito mais caro que um tratamento de zinco. É claro que também tem alterações na parte da fiação interna, porque uma tem que ter mais força do que a outra, né? Uma é de 4 e a outra é de 3 bares. O grande problema, pessoal, nós sabemos que se você comprar uma bomba de boa procedência, de uma marca reconhecida, de um distribuidor de renome, eles nunca vão pegar uma bomba falsa. O que pode acontecer quando você compra de procedências que são duvidosas. Por exemplo, aquela pessoa que passa para vender a bomba na tua loja, que não tem nota, que não tem nada. Ah, eu compro essa bomba. Pessoal, cuida, porque nós temos aqui dentro da Gauss que a gente acaba pegando bomba no campo para poder fazer análise interna, mesmo como aquelas que eu mostrei para vocês não eram Gauss, a gente pega a bomba para saber quais são os problemas que está dando no campo, tudo mais, né? E nós pegamos bombas já que elas são assim, olha, por fora, o corpo, só o corpo, ele é dessa cor. Por dentro, ele não é feito de grafite, ele é feito só de cobre. Então é uma bomba falsa, né? Aqui nós temos a vida útil de uma bomba. Uma bomba deve trabalhar, o Inmetro exige, aumentou, tá? Era 730 horas, agora recentemente ele aumentou para 1.000 horas. Mas independente de 730 ou 1.000 horas, a bomba Gauss funciona 1.500 horas. É 105% a mais do que exigia o Inmetro. Tá? E agora 50% a mais, né? Porque passou para 1.000 horas. Então, as bombas, quando tem o selinho do Inmetro, significa que passaram por esse teste.
Ô, Norberto, eu só queria fazer uma interrupção rapidinho, Claro. só porque nós tivemos, justamente só para salientar que nós tivemos a pergunta justamente do Dedé, que ele perguntou se tinha mudanças entre o material de composição da bomba gasolina e da bomba flex. Aí tá, só para registrar que está respondida a dúvida e pedir para o pessoal que está acompanhando a gente, vai mandando suas dúvidas, que ao final da apresentação do Norberto, a gente passa, na medida do possível, as dúvidas para ele, e assim que a gente puder passar essas dúvidas. São 6h44, só avisar para o pessoal do Instagram que às 7h15, só me confirma, Lucas, se é 7h15 mesmo, termina a live, mas já começa outra na sequência, ok? E aproveitar para agradecer o apoio da Fortebras, que tem lojas por todo o Brasil. Entre no site fortebras.com.br e descubra qual está mais próxima de você. Agora, estamos vendo o caminho do combustível. Exatamente. Começa a outra da Gauss, viu? É continuação, tá? Perfeito. Porque eu creio que vai mais um tempinho ainda. Maravilha. E aqui é o caminho do combustível. Então nós já falamos dele. Eu falei do combustível, eu falei o caminho que ele faz, eu falei os problemas que nós vamos ter com uma bomba de combustível e os cuidados que deve se ter. Tá? Diferença entre elas, como o Dedé perguntou, tem sim diferença. Aquela que eu falei, coletor de carbono, outro coletor de cobre, o corpo dela tem tratamento diferente e diferença no enrolamento do motor, tá? Porque um tem um pouquinho mais de força do que o outro, tem diferença sim. Nós vamos começar falando, pessoal, aqui, olha, do primeiro sensor. O sensor de posição do combustível, o sensor que ele mede o nível de combustível, sensor de nível. Por que eu tenho que falar dele? Pessoal, porque o sinal dele vai para a central. Pessoal, nossa palestra de injeção eletrônica, tá? Então eu não vou falar aqui dos sensores que é por cabo que vai lá na frente, que é carro carburado, né? Então aqui nós estamos falando de carro de injeção eletrônica, o sinal do sensor de nível vai lá na central, tá? Bom, que mais que nós temos aqui? O nosso pezinho. O que a gente consegue controlar no nosso motor? O que a gente faz para acelerar ou desacelerar? Pessoal, a única coisa que nós conseguimos mexer no motor do nosso carro é ar, mais nada. É só isso que a gente controla lá no pedal do acelerador. Não tem outra coisa que a gente consiga fazer, tá? Então, quando a gente aperta o acelerador, a gente vai mandar uma informação aonde? Lá para a borboleta. Então, obviamente, que tem que ter um sensor para saber se você está acelerando, se não está acelerando, tá? Que é o sensor de posição de borboleta. O que ele faz? Pessoal, ele é um potenciômetro. Nada mais é do que um potenciômetro. Mas ele é esse potenciômetro aqui, esse sensor de posição, ele tem que ser preciso e extremamente confiável, porque é uma situação de aceleração que é um negócio de segurança, né? É por isso que ele trabalha, é um potenciômetro duplo, vamos dizer assim. Trabalha com duas trilhas internamente. Uma cresce a resistência, a outra diminui. E a central pega esses dois valores, porque se tiver uma falha em um deles, ainda assim ela consegue compensar com o outro, mas ela vai te acender a luz da injeção dizendo que está com problema. Tá? Então, esse é o sensor. Cada um tem uma resistência diferente, cada qual tem a sua forma de trabalhar, né? Enfim. Então, o sensor de posição da borboleta mede a posição em que está o teu pezinho no acelerador. Tá? Mas, como eu falei que a gente só controla o ar, tem que ter alguém para medir o ar. Pessoal, tem o sensor MAP. O MAP, ele está lá para medir a quantidade de ar que está entrando. Ele está lá no coletor de admissão. Só que tem um detalhe, pessoal. O MAP, ele não mede quantidade de ar. Ele mede volume de ar. É uma quantidade, não deixa de ser, mas o volume de ar. Mas Norberto, qual a diferença se entrar meio litro, se entrar 1 litro? Pessoal, a diferença é o seguinte, que no nosso litoral aqui do Brasil, ou qualquer cidade litorânea, tá, do mundo, nós temos uma pressão atmosférica. Lá na Bolívia, 4.000 e tantos metros acima do nível do mar, a pressão é outra. E isso influi direto na densidade do ar. Lá na Bolívia o ar é rarefeito. Sim, é isso aqui, ó. Porque quando nós respiramos, pessoal, nós precisamos do oxigênio. E se a cada respirada que a gente der entrar pouco oxigênio no nosso pulmão, nós vamos ter que respirar mais. Então, olha só,
um carro no litoral, 1 litro, aqui é um número hipotético, tá? 1 litro aqui de ar no litoral tem lá 1 milhão de moléculas de oxigênio. Já na Bolívia tem só 500 mil. Mas é o oxigênio, lembra lá no Triângulo do Fogo? O motor precisa do calor, precisa do combustível e de oxigênio. Tá? É isso que ele precisa. Então, como está entrando menos, tá? A central tem que saber disso. Espera aí, mas se o MAP não mede, como que a central faz para saber? Pessoal, funciona assim. No que você girou a chave de ignição, girou a chave, não deu partida. Nesse momento, o sensor MAP está informando a central a pressão atmosférica. É isso que acontece. Tá? Com base na pressão atmosférica, a central sabendo, isso é uma tabela, tipo uma tabelinha do Excel. Olha, para tantos metros a concentração de oxigênio na atmosfera é tanto. Para cada litro é tantos mols de oxigênio, tantas moléculas. E primeira coisa que ela faz é essa leitura, mas ela demora muito para fazer. Pessoal, 10 milissegundos. Em 1 segundo ela é capaz de ler 100 vezes isso. Então, por mais rápido que você consiga fazer o carro, dar partida no carro, já deu tempo para ela fazer a leitura, tá? No que você passou pela luzinha vermelha ali no painel, já fez a leitura, informou a central, tá? Deu partida no carro, o que vai acontecer? Ele vai parar de fazer a leitura de pressão atmosférica e ele vai começar a fazer a leitura da depressão no coletor de admissão. É isso que ele vai fazer, tá? Olha só, ele faz a leitura de quantos litros que está entrando no motor. E daí ele já sabe qual é a pressão atmosférica. Então ele sabe para cada litro quanto tem de oxigênio. Então, agora sim, o valor em litros, em volume de oxigênio, ele tem sentido, agora ele funciona, porque a central já sabe qual é a concentração de oxigênio que tem no ambiente. Pessoal, eu sou aqui de Curitiba, tá? E aqui nós temos a praia, que é a mais próxima, aqui é Paranaguá, né? A gente tem aqui uma diferença de altitude de mais ou menos 800 metros. Eu tive acho que foi um Siena ou Palio, não lembro qual carro, era um Paliozinho que eu tinha. E ele, quando eu voltava da praia, chegava aqui mais ou menos uma certa altura, acendia a luz de injeção. Aí eu falei, pô, mas era só desligar e ligar de novo. Mas por que isso? Porque lá embaixo na praia eu estava numa altitude. O carro veio subindo, chegou num ponto em que a central não conseguia mais corrigir isso. Então ela acende a luz de injeção. No que você desligava, que eu desligava o carro, e que eu ia dar partida de novo, ele já fazia a leitura da nova pressão atmosférica. Então apagava a luz e eu vinha embora até aqui em casa sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Através de uma fórmula matemática, quem quiser copiar a fórmula aí, sinta-se à vontade, tá? É para você poder calcular a quantidade de oxigênio. Então a gente pode determinar que o sensor MAP tem 2 funções. Ele informa a central a altitude e depois ele mede a depressão no coletor de admissão. Pessoal, em casa, digam aí, é verdade ou é mentira? É falso, pessoal. É falso. Por que é falso? Porque repara só, eu falei para vocês de um MAP, aquele lá, o Mickey, né? Mas nele falta uma informação, né? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse outro tipo de MAP. Repara que ele fez a pressão atmosférica, igualzinho o Mickey. Aqui ele começou a fazer a leitura agora, mede a depressão no coletor de admissão, mas repara que esse daqui também mede a temperatura. Ele tem um elemento lá que NTC é Negative Thermic Control. Ele é um resistor, tá? Que ele muda a resistência dele para menos quando a temperatura sobe. Por isso que ele é NTC, ele é negativo, ele diminui um quando sobe o outro. Tá certo? Então é por isso aqui, ó. Tá? Então nós temos todos os sinais aqui. Então, ele tem 2 funções? Não. Dependendo do sensor MAP, ele vai ter 2 funções se for esse do Mickey. Se for aquele outro modelo, são 3.
Então, ele vai medir também a temperatura do ar na admissão, que é um dado importante também, tá? Bom, nós já falamos. Eu tenho aqui o sensor que mede o meu pezinho no acelerador, o que está medindo a entrada de ar. Ah, mas eu tenho um outro que faz isso. É o MAF. O MAF, pessoal, ele trabalha é um outro princípio de funcionamento, tá? Totalmente distinto, não é igual ao MAP. Ele fica antes ali, tá? Ele não precisa pegar a depressão. Então ele está antes ali do TBI, não é mesmo? Então vamos ver como que ele funciona. Pessoal, todo fio, todo condutor, quando passa uma corrente elétrica nele, existe uma lei chamada lei de Joule. Ele esquenta. Claro que quando a gente calcula para não esquentar, não é mesmo? Mas você pode calcular para ele esquentar, que é o caso aqui. O sensor MAF, dentro dele tem um negocinho lá, um resistorzinho, que é um fio, na verdade, chamado hot wire, arame quente. Como ele está aquecido, a resistência dele aumentou. Quando passar uma quantidade de ar por esse dispositivo, o que vai acontecer? Vai esfriar esse fio. A resistência dele diminui. E olha só, diminuiu a resistência, ele informa para a central. Então isso tudo aqui tem relação direta agora, não com litros de ar, mas com relação à molécula do oxigênio. Tá? E dos outros gases que tem também, mas a concentração dele é o que está importando. É a massa do ar que informa. Mass airflow. Esse cara aqui mede a massa de ar que está passando naquele momento. A massa é a densidade, é quando se o ar está mais rarefeito ou não. Só que nós temos um pequeno problema. Qual é ele? Se eu passar um ar gelado, tá? Reparou aqui, né? Eu passou uma quantidade de ar, diminuiu um pouco a temperatura, marcou uma temperatura, mais ar marcou outra. Mas nós temos a diferença do oxigênio com relação à temperatura dele. Por exemplo, eu posso passar uma grande quantidade de oxigênio quente. Então ele vai indicar uma queda de temperatura. Eu posso passar pouco oxigênio frio. Reparem que os dois dispositivos estão marcando a mesma queda de temperatura no hot wire. Então não adiantou nada, porque um passa mais, outro passa menos, está marcando igual. Ah, mas tem uma solução. Qual que é? Através de um circuito chamado ponte de Wheatstone, tá? Nós vamos colocar o hot wire nesse circuito e vamos colocar um termistor. O termistor está onde? Está lá dentro, povo, junto. Então, quando passa o ar, independente da temperatura, um vai esfriar uma quantidade, o outro vai dizer qual a temperatura do ar. Então, com as duas informações, aí a central sabe exatamente qual é a quantidade de oxigênio que está passando para dentro do motor. Parece fácil o funcionamento desse cara, mas vocês viram como que é complicadinho, né? Lá dentro o funcionamento dele, tá? Por isso que vocês não podem ficar jogando nada nesse cara aqui. O pessoal joga aí WD, joga uma porção de coisas. Não pode colocar nada naquele fio aquecido, que senão influencia na medição dele. Então, o MAF mede a variação da temperatura no hot wire com base na massa do ar, bem como na sua temperatura. Verdadeiro, povo! Verdade, é isso que ele faz. Bom, nesse momento nós já temos combustível rodando, nós já temos aqui ar entrando, nós precisamos agora saber a rotação que está o motor. Aí é que entra o sensor de rotação, que está lá na roda fônica. Bom, vamos ver como que ele funciona. Ele está lá mandando informação para a central. O que esse cara faz? Como que ele faz isso? Ele é magnético, pô. Vamos imaginar assim, ó, um bastãozinho de ímã, tá? Isso aqui é um cilindro, um bastãozinho de ímã. Todo ímã tem que ter campo magnético, né? Então isso aqui também tem. A gente pega e enrola um monte de fio em volta dele. Não tem corrente nenhuma. Pessoal, aqui eu vou falar para vocês de um cara, bem velhinho, bem do passado, chamado Faraday. Ele que descobriu isso. A lei é a seguinte: todo fio que passar por um campo magnético variável,
nesse fio vai aparecer uma corrente elétrica. Mas aqui, povo, o campo magnético não está variando, está parado, não tem corrente. Espera aí, o que eu faço para variar esse campo? Ah, se eu passar aqui um pedacinho de ferro na frente dele, eu vario o campo. E aí vai aparecer a corrente elétrica. Olha aqui ó, a lei de Faraday acontecendo. Então, pessoal, isso está dentro do sensor. É isso que está lá dentro do sensor de rotação. Então, eu posso testar ele passando um ferrinho na frente dele? Sim, você vai ver lá na forma de onda. No multímetro você não vai ver quase nada, tá? Mas se for no osciloscópio, você vê a forma de onda. Então, olha só. Nós temos a roda fônica, o sensor que fica próximo dela. Olha que interessante, cada um daqueles dentes ali, quando passa, forma uma forma de onda no osciloscópio. E aquela falha que tem na roda fônica, ela vai indicar justamente o quê? Ponto morto superior do primeiro cilindro, pessoal. Olha lá, ó. Ponto morto superior de quem? Do primeiro cilindro. Perfeito? Então é isso que ela está indicando. Olha só, para o nosso motor funcionar, a central tem que saber a rotação que está, ela tem que saber em que posição que estão os cilindros, tem que ter oxigênio e tem que ter combustível. Pô, tem tudo aqui. O que está faltando? Bom, vamos ver então. Ixi, da partida o carro não pega, povo. O que será que foi? Pessoal, não tem vela. Tem vela aqui sim, aqui vela, tem aqui ó, o bico. Só não está funcionando o cilindro aqui por causa da animação, mas tem tudo, tá? Tá tudo certinho, povo. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Pessoal, é verdade. Aquela falha na roda fônica está indicando o cilindro 1 no ponto morto superior. Mas espera aí, a cada 2 voltas que acontece a ignição. Numa volta, o cilindro está no momento da ignição, na outra no momento da descarga. É quando ele acabou de explodir, desceu, subiu de novo para descarregar, antes de começar, entre a descarga e a admissão. O cilindro está lá em cima também. Então não tem, a central não sabe exatamente, ela sabe que o cilindro 1 está no ponto morto superior, mas ela não sabe em qual momento que isso está acontecendo. Se é o momento da ignição ou se é o momento da descarga. Precisa de mais informação. Bom, então quem é que vai entrar aqui? Sensor de fase. Esse indivíduo aqui, pessoal, está informando para a central certinho o momento em que o cilindro 1 está no ponto morto superior, no momento da centelha. Agora o carro pega, agora o carro vai embora. Então a gente pode concluir com isso, pessoal, que olha só aqui como é que funciona. Eu tenho embaixo, no vermelho, o sinal do sensor de rotação. Repara que eu tenho em cima o sinal do sensor de fase. Então, na primeira... Ó, pessoal, primeira coisa, tá? Esse sinal aqui não é um sinal real que vocês vão encontrar na prática. Eu fiz ele assim só para ficar mais didático, tá? Mas no finalzinho eu mostro como ele vai ser, tá bom? Então aqui nós temos, olha só, no primeiro momento ali, eu tenho sinal de sensor de rotação e sinal de fase. O que está indicando isso, pessoal? Cilindro 1 está no ponto morto superior e ali, ó, centelha. Nesse outro momento aqui, eu tenho sinal de fase? Não, mas o pistão está lá em cima. O pistão está lá no alto, mas é o momento do quê? Da descarga. É isso que aconteceu. Olha esse outro aqui. Vamos lá, então. Vocês estão aí me vendo. Que momento que é esse? Eu escutei alguém dizendo aí que é o momento da centelha. Acertou, pessoal. É o momento da centelha. Olha ali, ó. Eu tenho o sinal da rotação e tenho o sinal de fase. Então, o que a gente conclui com isso, povo? Antes de concluir, eu disse que eu ia falar como que é o sinal verdadeiro. O sinal verdadeiro é assim, pessoal. Ele é defasado. Se vocês contarem, tá? Quantos dentinhos, que cada um disso aqui, ó, é um dentinho da roda fônica. Se você contar daqui até aqui, tá exatamente o número de dentes que tem que estar para fazer o sincronismo. Então quer dizer,
Se eu colocar um osciloscópio com um canal no sensor de rotação, um outro no sensor de fase, contar aqui quantos pulsos deram, eu vou saber qual dente que está o sincronismo, vai saber. Ah, esse golzinho aqui está no 14º dente. Mas você vai lá contar, está em 16. Pô, tá fora, pessoal, tá fora do ponto. Tá? Então, com o osciloscópio, você consegue verificar exatamente qual é o ponto, que tá, se está no sincronismo ou não, a correia dentada do carro. Beleza? Então, pessoal, a gente chegou à conclusão que o sensor de fase, ele é fundamental para dar partida no veículo. Sim ou não? Não. Mas como, Norberto? Você acabou de falar isso. Sim, dos carros que tem o sensor de fase, ele é fundamental. Mas e no carro que não tem? O pessoal está pensando já nos Corsinha aí que não tem sensor de fase. Como que ele faz? A metodologia é a seguinte. Como a central não sabe qual cilindro que está no ponto morto superior, na hora da ignição, porque, eu falei que o cilindro 1 estava no ponto morto superior, mas o cilindro 4 também tá. Eles vão juntos, né? Eles estão sincronizados. Então, olha só, um dos dois está no momento da ignição. A central não sabe. Ela injeta combustível tanto no cilindro 1 quanto no cilindro 4. E manda sair a centelha. Mas em qual cilindro que vai sair? Pô, vai sair nos dois. Esse carro tem bobina perdida, centelha perdida. Então a centelha perdida solta faísca nos dois cilindros. Um deles vai estar com o combustível comprimido, válvula fechada. O outro deles vai estar no momento da descarga. Aquela faísca lá não vai fazer nada. Nem cosca vai fazer lá dentro. Então é isso que acontece. Ele manda a centelha nos dois e um deles vai estourar. Se for o cilindro 1, vai rodar numa velocidade. Se for o cilindro 4, vai rodar em outra velocidade. A central colocou 100% de combustível no cilindro 1 e 70% no cilindro 4. Peraí, mas quem vai medir esse retorno da velocidade? Pô, o sensor de rotação. É o mesmo cara. Ele está lá na rodafone que ele vai pegar o retorno dessa informação. Aí a central entra em sincronismo, sabendo quem é quem nessa história. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Então, quando eu falei para vocês que o cilindro 1 estava no ponto morto superior, era verdade, mas o 4 também está. Olha que bonitinha que é a sequência de explosões aqui, ó. Então, vamos começar lá, olha. Primeiro vai estourar o cilindro 1 agora, lá, ó. Estourou 1, 3, 4 e 2. Essa é a sequência de explosões. Repara que o cilindro 1 e o 4 estão em sincronismo. E o 2 e o 3 também estão entrando sincronismo no movimento só, tá? Não na função. Ah, olha aqui, esse carro tem esse... Nada disso, pessoal. Esse carro aqui não tem esta sequência. O Fusquinha era outra. Vamos ver se vocês lembram aí como que era mesmo? 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Povo, eu sei que vocês estão perguntando, mas para que eu tenho que saber isso? Tá, pega um carro 8 cilindros que você não sabe a sequência. Você faz o quê da vida? Como é que você vai pôr aquele cabo de vela se tiver tudo solto? Então a gente tem que saber a sequência correta de explosões do veículo quando estiver mexendo com ele. Eu quero dizer, pessoal, que as regras nos carros não existem. Cada montadora faz do jeito que quer. Tá? Se eles querem fazer desse jeito, faz. Se eles quiserem fazer de outro... Nós é que temos que nos adaptar ao que faz a montadora. Temos que aprender. Para não achar que todas fazem igual. Tá? O cara que sempre arrumou o Fusca, a hora que pegou lá o Corsinha, que a sequência é outra, ele pode ter apanhado. Tá? Se ele não soubesse qual é a sequência certinha de explosões. Entenderam? Pessoal, vocês estão com uma cara de dúvida, porque eu acho que eu vou falar tudo de novo. Vou sim. Bomba de combustível, está dentro do tanque de gasolina. Ela faz o combustível rodar, passando pelo filtro, pela flauta, voltando pelo regulador. Eu tenho aqui o medidor de nível, que indica o nível que está o combustível para a central. Eu tenho o nosso pezinho, que vai controlar quem? A borboleta. Então, eu tenho ali o medidor de posição de borboleta. Eu tenho também que medir a quantidade de combustível. Ah, pessoal, esse cara que está aqui, ó,
o sensor de posição de borboleta, ele tem uma função que eu falei para vocês, que é medir a resistência ali. Agora, vamos supor, pessoal, que dê problema no sensor MAP, ou que dá um defeito no MAP, ou se for o caso do carro que tem a MAF. Como é que a central vai fazer se ela não tem mais informação de oxigênio? Ela pega pela variação de resistência desse cara, uma informação média, entendeu? Ela, para aquela posição, ela vai, tá mais ou menos isso, ela dosa de acordo com uma média que ela já pegou durante o funcionamento do veículo, tá? Então, ele é importante, tem mais essa funçãozinha que ele ajuda a central caso falhe o sensor MAP ou o sensor MAF, tá bom? Então, o sensor MAP mede a depressão no coletor, mas ele primeiro faz a medição da altitude. O sensor MAF é aquele que mede a massa do ar. Que mais que nós temos aqui? O sensor de rotação, que está medindo a rotação do motor, está medindo que está dizendo que o cilindro 1 está no ponto morto superior, para o carro poder funcionar corretamente. O sensor de fase, né, que está dizendo lá, sobretudo no momento da partida, qual o cilindro que está no momento da... Na verdade, que o cilindro 1 está no momento da ignição, certo? Esse aqui é o bico injetor, povo. O bico injetor, pessoal, ele é um atuador, né? A central comanda o bico injetor. É assim, então, que ela vai comandar o tempo de injeção. Isso aqui, pessoal, é igual uma válvula da máquina de lavar roupa que a gente tem em casa. Aplica uma voltagem nela, ela puxa lá dentro um êmbolo e cria o ímã lá dentro, puxa o êmbolo, libera água. Tirou a voltagem, ela para. É igual isso aqui, só que é pequenininho. Quando ele recebe um sinal, ele puxa um êmbolo que tem lá dentro, libera o combustível. Lembra, o combustível está sob pressão, e o combustível está na pressão perfeita, né, para esse funcionamento, que é lá os 3 ou os 4,2 bar, dependendo do veículo. Certo? Então, esse cara é o que a central vai fazer, vai comandar para dosar o tempo de injeção. E, consequentemente, pelo tempo de injeção, a central sabe quanto de combustível que o carro está gastando. Aproveitar só para falar para o pessoal do Instagram que está acompanhando a gente, faltam 4 minutinhos para acabar a live, mas fica ligado no nosso perfil que já vai começar outra na sequência. Não sai daí que tá cheio de pergunta aqui que a gente vai fazer para o Norberto daqui a pouquinho, assim que ele terminar a explicação. Só uma pergunta, eu preciso parar aqui não, né? Posso tocar direto, não, pode concluir que a gente vai começar uma sessão de perguntas bem bacanas aqui para você, que o pessoal tá caprichando. Não me faz muita pergunta não, eu não entendo muito isso aqui não, povo. Não, estamos vendo, não entendi nada. Vai de leve nas perguntas aí, pô. Não vai fazer eu passar vergonha aqui não, pô, poxa. Vamos lá então, o bico injetor, né, o eletroinjetor, ele tem essa função, não é mesmo? Que eu acabei de falar aí. Nós temos também, pessoal, a vela. Povo, vela de ignição, o bichinho que leva a culpa sem ter, viu? Eu acho que ela só perde mesmo para o sensor de oxigênio, para o som da lâmpada, pô. Pessoal, vela derretida. Tem gente que fala para mim que é defeito de vela. Pessoal, como pode? Vocês lembram do início no início da nossa live? Uma das primeiras coisas que eu falei foi que qual é a característica de uma mistura pobre? Calor. Eu coloquei um maçarico lá para indicar calor. Então, se a gente tiver uma mistura pobre dentro do nosso cilindro, ali na câmara de combustão, a temperatura vai subir. Povo do céu, a temperatura lá dentro tem que estar em torno de 500, 600 graus. Por quê? Porque é a temperatura que faz a limpeza do carbono que fica dentro. É um processo de autolimpeza. Quando o carro, por algum motivo, precisa trabalhar com a mistura um pouquinho mais rica, a mistura rica, ela trabalha ela libera mais carbono. Então, libera mais carbono. Então, esse carbono fica lá dentro da câmara de combustão. É a temperatura que faz a limpeza. Mas como é que então derreteu? Coloquei outra, não derreteu. Você não sabe se não derreteu. O cara não voltou mais, talvez ele tenha procurado outro mecânico. Então, pessoal, mas o cara é meu amigo. Então tá bom, você confiaria a sua vida na mão dessa pessoa? Porque ele tem que confiar a vida dele na sua mão, você está mexendo no carro dele.
Então, analisa bem isso, porque vela derretida, eu não estou falando de marca de vela, estou falando das melhores marcas do mercado. O pessoal me fala que me derreteu. Povo, isso aqui não é problema da vela. Ah, mas tá tudo normal, então a vela está errada, porque a vela tem uma outra característica. Vocês sabiam que é a vela que ajuda na dissipação térmica lá de dentro da câmara de combustão? A essa temperatura de em torno de 500, 600 graus que estou falando, ela é afinada, ela é ajustada, não é pelo sistema de arrefecimento, não, é pela vela. Por isso que a gente tem vela quente, vela fria. Uma tira mais calor, a outra permite que fique mais quente, dependendo da construção do veículo. Então, tudo isso daí foi calculado. Aí o cara coloca a vela e fala, não, deu rosca, põe que funciona. Não é assim. A vela tem que ser a correta, tá? Vela carbonizando. Por que carboniza a vela? Porque a temperatura da câmara de combustão está baixa. Vela errada, colocou lá, tirou muito calor lá de dentro, não atinge a temperatura de autolimpeza, vai acontecer o quê? Vai carbonizar a vela. Então, para cada defeito que nós temos no carro, a gente vai ter uma consequência na vela. Então, a vela, ela é a que a gente pode dizer assim, você pegando uma vela, tirando e olhando para ela, você já consegue identificar uma porção de problemas que você pode ter no teu veículo. Ah, mas por que pode estar dando excesso de combustível? Não estou falando excesso de combustível, estou falando mistura rica, mistura pobre, que dá excesso de temperatura. Não é muito combustível que faz isso, é pouco combustível. Ah, mas o que está segurando o combustível? Pressão da bomba? O próprio bico? E não precisa ser necessariamente menos combustível, pode ser mais oxigênio. E como é que pode entrar mais oxigênio? Verifica se não tem entrada falsa pelas válvulas. Então, a análise do veículo tem que ser completa antes de tomar a decisão de que é a vela que é a causadora de todos os problemas. A vela, na verdade, ela indica os problemas, ela não é causadora. A causa de problema que a vela possa provocar é erro na aplicação, só isso. Ela realmente não tem o poder. Pessoal, uma vela é feita de um material, um aço, com uma camada de níquel por cima. Eu vou esquecer o níquel, tá? Vamos dizer que seja só de aço. Pessoal, o aço é mais de 1000 graus para derreter. Tá? Essa temperatura só atinge se tiver erro na mistura. Se não tiver erro na mistura, não atinge. Bom, eu já falei do bico, já falei da vela. Nós temos a bobina aqui no meio do caminho, né? Para poder acionar a vela, tem que ter uma bobina. Pessoal, cuida com as bobinas. Agora, sobretudo, com a bobina caneta. Pessoal, a bobina caneta é o seguinte, a voltagem é lazarenta, a voltagem ela é danada, ela é assim um bicho muito folgado. Então, se a gente tiver um problema na vela, desgastou o eletrodo, a alta voltagem começa a querer procurar um outro caminho. Ela vai procurar onde? Dentro da própria bobina. E aí queima a bobina. Então, carro com bobina tipo caneta, a bobina queimou, troca a vela. Ah, mas o dono do carro não quer. Faça ele assinar que vai dar problema na bobina e que você não vai fazer a mão de obra e garantir de novo para ele. Isso daqui é muito evidente. A bobina queima, na grande maioria das vezes está queimando por conta da vela. Vela desgastada. Pessoal, pelo amor de Deus, não me tirem mais cabo de vela para ver se tem alta voltagem. Tem outros meios de testar isso. Isso não é correto. Funcionava na época do Chevette, na época das Kombi, na época da Brasília, aquelas bobinas a óleo. Hoje, com as bobinas que tem de alta performance, não dá mais para fazer isso. Se você tirar um cabo, está arriscado a romper dentro dela, o dielétrico, ou seja, romper a isolação. A alta voltagem vai buscar um caminho e é capaz dela buscar lá dentro. Então ela queima a bobina. Por isso que não pode ficar desligando o cabo da ignição para ver se está centelhando. Tá? Povo do céu, sensor de oxigênio. Olha o nome dele. Sensor de oxigênio. Todo mundo gritando aí em casa. Ele é sensor de quê? De oxigênio. O que ele mede? Oxigênio, povo. Ele não mede outra coisa. Ah, e como é que ele vai saber, então, qual que é o combustível? Vamos ver, então. Primeiro, vamos ver como que é a metodologia de reconhecimento. A sonda lambda, pessoal, ela vai dizer para a central se a mistura está rica ou pobre. Analisando os gases provenientes da queima do combustível. Se tiver muito carbono,
O carbono rouba o lugar do oxigênio. Então nós vamos ter pouco oxigênio no tubo de escape. Se tiver pouco carbono, o carbono não rouba o lugar do oxigênio, nós vamos ter muito. Então é mistura pobre. Muito carbono, mistura rica. Pouco carbono, mistura pobre. Ou seja, ela está dizendo mistura rica, mistura pobre. Ela está dizendo a relação estequiométrica, povo. Na verdade, ela não fala qual é o combustível, ela fala que a relação estequiométrica está certa ou errada, independente do combustível que esteja no carro. Tá? Bom, mas se ela não fala qual é o combustível, quem é que fala então? Bom, vocês conhecem esse sensor aqui? Como que é o nome dele mesmo? Sensor de detonação, é isso aí, povo. Mas esse cara que vai medir a gasolina, o combustível, vai falar com a central? Não, calma lá. Pessoal, aqui nós vamos ter que fazer uma análise mais ampla. Quando você chega no posto de gasolina e pede para abastecer, a primeira coisa que faz é, você desliga o carro para o frentista poder abastecer o carro. Vocês lembram que eu falei que o medidor de nível está mandando informação para a central? Pois é. A central sabe exatamente qual é a posição que estava o sensor de nível quando o carro estava ligado. Quando você ligar de novo o sensor de nível, quando você ligar de novo o carro, o sensor de nível vai estar em outra posição indicando o abastecimento. A central vai fazer o quê? Ela vai entrar no módulo de aprendizagem para aprender qual que é o combustível. Primeira coisa que ela faz, ela atrasa o ponto do carro. Tá? Carro atrasado, pessoal, não tem problema nenhum, não vai grilar. Tá certo? Desculpa, ela atrasa o ponto do carro. Quando você deu partida, atrasou o ponto do carro, e daí a central vai, a cada 30 voltas do virabrequim, ela vai adiantando, ela atrasou 15 graus, tá? Ela vai adiantando de meio e meio grau. Povo, a gente sabe que o carro muito adiantado, o que ele faz? Ele grila, povo. O carro que está adiantado, ele vai começar a grilar. Então, o sensor de detonação, ele é o estetoscópio. Sabe o estetoscópio do médico? Ele é a mesma coisa para o carro. Ele vai, quando começou a grilar, ele pega todas as vibrações do motor, em especial essa, do momento que começou a grilar o carro. Então, ele avisa a central, começou a grilar, ela para de adiantar o ponto e recua 1,5 graus. E aí, parou de grilar? Parou. Está no ponto o carro. Está no ponto, mas não sabemos ainda qual é o combustível. Pessoal, o sensor de oxigênio não está lá para dizer se a mistura está rica ou está pobre. Então, olha só como que ele vai funcionar. A central, com esse novo combustível, a sonda lâmpada vai falar para a central, mistura está rica. A central faz o quê? Diminui um pouco o tempo do bico. Aí a sonda lambda fala assim, ei, agora está pobre. A central vai lá e dá mais uma ajustadinha no bico. Acertou exatamente a quantidade perfeita de combustível para que a quantidade de combustível seja coerente com a quantidade de ar. Ela não sabe qual é o combustível, mas a sonda lambda está dizendo que está certo, que o resultado deu certo. Pessoal, olha só, o sensor de oxigênio falando lá para a central. Tá certo, tá legal a mistura. A relação estequiométrica está perfeita. Povo, relação estequiométrica é a quantidade de oxigênio dividido pela quantidade de combustível. A central sabe isso? Claro que sabe. Ela não tem informação da quantidade de oxigênio vinda lá do sensor MAP ou do sensor MAF? Tem. Quem é que controla o bico? Não é ela. Então ela sabe quanto tempo de injeção, então ela sabe a quantidade de combustível que está entrando a cada cuspida. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma conta, povo, dividir a quantidade de oxigênio pela quantidade de combustível e vai saber se o carro está no ponto exato ou não. Compreenderam? Então, olha só, não foi um sensor sozinho que fez a
a detecção do combustível. Foi um conjunto. E começou onde? Começou lá no sensor de nível, povo. Não foi ele? Quer dizer, então, que se o sensor de nível tiver queimado ou com defeito, pode dar algum tipo de defeito no carro? Claro, pode sim, porque não é um defeito que vai dar um mecânico, nada disso. Ele vai dar uma informação errada. Ele pode não indicar que houve abastecimento. Pessoal, esse processo todo que eu falei, do momento em que a central reconheceu que havia um abastecimento, ela identificou isso, que ela atrasou o ponto do carro, foi adiantando, que daí ela foi ver o combustível através do sinal do sensor de oxigênio, que ela foi verificar a relação estequiométrica para poder calcular, ela gastou aí mais ou menos 1,5 litro de combustível, um pouco mais, tá? Hoje, a gente sabe que tem carro aí fazendo 15 quilômetros por litro, tá? Então, a gente pode dizer que 500 ml vai andar uns 8 quilômetros. Se você falar para o teu cliente 8 quilômetros, ele vai andar 4. Então, diga 15. É o que todo mundo fala. Você tem que deixar abastecer o carro. O cara chegou, viajou, chegou em casa da viagem, o tanque está quase na reserva. O que ele fez? Foi no posto, abasteceu e trocou de combustível. Era gasolina e colocou álcool. Andou 2 quadras, parou o carro em casa. Olha só. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que, com os sinais do sensor de detonação, da sonda lambda, de tudo que a central identificou que a relação estequiométrica fosse 9. 9 é o quê? É álcool. Então, quando a central sabe que é álcool, ela já fica de sobreaviso. Ou seja, na próxima partida, o que ela faz? Se a temperatura da água estiver abaixo de 16 graus, ela libera a entrada de gasolina do tanque daquele tanquinho que tem ali, aquele tanquinho para partida frio. Ah, mas se tiver mais que 16 graus, não precisa, ela não libera. Ah, mas e se tiver a relação estequiométrica em 13,2? Pô, é 75% de gasolina, 75% de gasolina, não precisa de auxiliar na partida. Então, não vai enviar esse sinal lá para poder injetar a gasolina quando tiver frio, né? Sendo que tem gasolina no tanque. Então, você percebe que acontece isso no carro. Se a gente está com gasolina, não injeta. Se tiver com álcool, injeta. Porque a central sabe qual é o combustível e sabe a temperatura. É por isso. Tá? Então, o camarada andou, chegou em casa, encheu o tanque, parou 2 quadras depois e trocou de combustível. Pessoal, deu tempo de fazer o processo todo de reconhecimento? Não deu. Na manhã seguinte, a central vai fazer o quê? Vai pegar a informação passada. Qual era a informação passada? A gasolina. Vocês acham que o carro vai pegar? Não. Então, é verdadeira a informação de que trocou de combustível, tem que andar 15 quilômetros ou deixar o motor ligado por 15 minutos. Tem que fazer isso, senão você vai ter problema na próxima partida. Sobretudo, claro, se houve mudança do combustível, né? Então, é pura verdade isso que o pessoal fala, e algumas pessoas acham que é lenda ou mito. Não, é verdadeiro. Pessoal, eu vou voltar no sensor de oxigênio. Por que eu vou voltar nele? Porque ele é um cara danado que muita gente, às vezes, diz que ele está com defeito e, às vezes, não está. Muitas vezes. Pessoal, sensor de oxigênio, como o nome dele diz, ele mede oxigênio. O oxigênio que está passando lá dentro do tubo de escape. Tá? Na verdade, como que ele mede? Ele não é um multímetro, povo. Ele não tem um multímetro dentro dele para dizer o quanto que está passando. Ele faz uma comparação do nível de oxigênio que tem no meio ambiente com o nível de oxigênio que está dentro do tubo de escape. Pô, não poderia ser diferente, porque se o carro tiver, por exemplo, na Bolívia, a concentração de oxigênio lá é outra, tá certo? Então, ele vai fazer essa leitura. A sonda lambda, dentro dela é assim, povo, eu tirei aqui, ó, para vocês verem como que é lá dentro. Essa pecinha aqui é uma pecinha de cerâmica, tá? Que ficou aqui.
Dentro dela, é colocado ali, ó, fazendo um corte nela, ela tem um buraquinho dentro dela que vai até lá na ponta, então ela é oca. Se a gente não colocar, se deixar ela esquentar, porque ela precisa estar em mais de 300 graus para funcionar, tá? Se a gente deixar ela esquentar com gás do escapamento, vai demorar um tempão. Então, o que se faz? Coloca lá dentro dela uma resistência, tá? É uma resistência tipo de ferro de solda, pô. Gasta uma energia lascada também. Lascada não, gasta a sua energia lá, né, para poder esquentar a sonda. Ela tem 2 sensores, né, que são aquelas pecinhas vermelhas, aquelas partezinhas vermelhinhas que tá aqui, ó, tá? Isso aqui são elementos sensores que aqui nessa parede vai circular os íons do oxigênio. Povo, isso é corrente elétrica. Então, o princípio de funcionamento de uma sonda lambda é o mesmo princípio de funcionamento de uma bateria ou de uma pilha. Cada qual trabalhando com o seu elemento químico, tá? Mas eu sei que vocês estão perguntando por onde é que entra o oxigênio dentro da sonda. Povo, por onde que entra? Olha o fiozinho dela como é que é. Povo, vocês fiquem sentados agora, tá? Porque o que eu vou falar, vocês vão cair de costa, porque muita gente acha que isso aqui é balela, tá? Vamos lá. Olha o fio como que é. Repara que o fiozinho, são vários fiozinhos. E como eles são cilíndricos, não existe um acoplamento perfeito entre eles. Olha lá, ó. Isso aqui é o fio. Repara que ali entre eles tem um espaço de ar. É por ali que entra o oxigênio, povo. Não é o cobre que conduz, é o espaço entre os fios que conduz o oxigênio para o interior da sonda. Agora vocês me entendem por que eu falo que é proibido soldar a sonda lambda. Por quê? Primeira coisa, não pega estanho esse negócio. Aí vocês vão encher aquilo de pasta, aquela pasta de solda. A pasta de solda, pelo mesmo princípio que entra o oxigênio no interior da sonda, que é o princípio da capilaridade, esse mesmo princípio faz com que a pasta que está líquida comece a entrar para dentro da sonda, do fio. Você tirou o ferro de solda, ela fica dura, mas não passa nada de oxigênio ali. Aí a sonda, depois de 10, 15 dias, dá defeito. Vocês vão lá, corta o fio, ó, cortou o fio, o oxigênio, para dentro dela. Aí vocês emendam de novo, aí fica bom. Vocês falam, tá vendo? Era oxidação na solda. Não, povo, não é oxidação na solda, não. É porque a solda interrompeu o oxigênio. Quando você cortou aquele pedacinho de fio, você permitiu a entrada dele de novo. Perfeito? Então é isso, tá? Olha aqui no osciloscópio o sinal que sai da sonda lambda. O amarelinho é o sinal que geralmente vocês vão encontrar, certo? A sonda está antes do catalisador. E o sinal verdinho é um sinal sempre contínuo. Ele vai ficar lá na casa dos 600 e poucos milivolts, tá? Ele não varia. Por quê? Porque o catalisador, povo, que está aqui no meio, ele não é filtro, ele transforma os gases nocivos que estão chegando aqui no tubo de escape em gases que não são mais nocivos. CO2 é o gás carbônico, a gente bebe na cerveja todo dia. H2O é a água. Nitrogênio, povo, é 78% do que a gente respira é nitrogênio. Só 21% é oxigênio. E O2, oxigênio, olha o que está saindo aqui, ó, nenhum gás prejudicial. Então significa que quando vocês pegarem uma sonda lambda oscilando a sonda pós-catalisador, defeito não está nela, está no catalisador. Perfeito? A sonda lambda, o sensor de oxigênio tipo Finger, tá? Povo, ele leva 1 minuto para esquentar. Ele recebe a voltagem da bateria. O carro está funcionando, tem uns 14 volts lá. É isso que ele recebe. Ele não desliga nunca. Ligou o carro, ele está ligado. Já a planar, ela recebe um sinal PWM. É a central quem comanda. Ela manda sinal e em 10 segundos está quente. Tá? E depois de um certo tempo, a central tira o sinal da sonda lambda, porque já não precisa mais da resistência. Só o ar quente do escapamento já é o suficiente. Não pode inverter uma com a outra. Apesar dos sinais de saída serem iguais,
você pode ter problema, porque imagina você colocar uma resistência de uma finger no lugar da resistência de uma planar. É a central quem vai comandar isso, povo. Pode queimar um driver de saída. Se você queimar um driver de saída de uma central, meu amigo, você já sabe o quanto que vai te custar, né? Não é baratinho, não. E aqui temos o atuador de marcha lenta. Tá? O atuador de marcha lenta, povo, é aquele cara que na hora da fase de aquecimento do motor, ele está ajudando. Era um antigo afogador, povo. Agora o afogador é eletrônico. Tá? É a central quem comanda isso daqui, para manter a rotação constante. Uma outra situação que ele entra, povo, olha só, você parou o carro no sinaleiro, de repente começa a aumentar a rotação sozinho. Por quê? Porque valia. Você parou o carro no sinaleiro, tirou o pé do acelerador. Quando você tirou o pé do acelerador, marcha lenta. Se você tiver com uma luz alta ligada, com ar-condicionado, com um limpador, um som ligado, você está gastando muita energia do alternador. E a rotação do motor é muito baixa. Então o alternador avisa isso para a central, e a central vai lá no atuador de marcha lenta para fazer o quê? Para aumentar um pouquinho a rotação, para que a bateria não fique sem carga. Tá? Para que o alternador possa suprir toda essa energia durante esse período. Então ela tem que fazer esse procedimento. Vocês se perceberam que o alternador já influenciou aqui? Mas isso aqui é assunto para uma outra live, não é para agora não. Parte elétrica é outro papo. Pessoal, antes de terminar, eu queria falar o seguinte para vocês. Toda vez que vocês forem fazer uma análise num sistema de injeção, primeira coisa que vocês têm que ver é o sistema de carga. Primeira coisa é o sistema de carga. Verifica como é que está a voltagem do carro. Verifica como é que está o alternador. Verifica a bateria, vê se está certinho tudo. Muitos dos problemas pode ser, às vezes, uma voltagem errada, pode ser um aterramento que está mal feito, pode ser algum cabo que está rompido. Então, antes de começar a trocar peça, avalia tudo isso primeiro. Passou o scanner, deu defeito em vários sensores. Analisa, povo, qual é a chance de vários sensores estarem dando defeito? Analisa no esquema, será que não é a mesma linha que alimenta todos esses sensores? Porque se nessa linha der um defeito, todos eles vão apresentar defeito. Então lá no meu scanner vai dizer que tenho vários sensores com problema. Então, analisa por esse lado, tá? E uma coisa extremamente importante, um carro não é igual ao outro. Tá? A gente tem várias tecnologias hoje no mercado, a gente tem vários modelos de veículo, cada um usa de um jeito. Então, a gente pode ter experiência num tipo, mas a gente tem sempre que aprender alguma coisa. Né? A gente tem sempre que estar vendo aí, procurando informação, porque os veículos mudam e a gente tem que estar acompanhando isso. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe. Pessoal, ninguém sabe tanto que não possa aprender nada. E ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar algo a uma outra pessoa. Então, fica aí o que eu queria dizer para vocês, tá? Bom, a minha parte é isso daí. Norberto. Aqui nós terminamos, né? Com evolução tem nome, evolução é Gauss. E eu volto aqui agora para os estúdios, né? Para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Estou aqui disposto a responder várias perguntas fáceis. Não venha com pergunta difícil. Olha, Norberto, você disse que não entendia e toda essa explicação provou exatamente o contrário, mas você sabe que o nosso público é qualificado, o pessoal gosta de saber realmente, né, os pormenores. Aproveitar primeiro para agradecer o apoio da Fortebras, que tem lojas por todo o Brasil. Entre no site e saiba qual é a loja mais próxima de você, fortebras.com.br. Vai encontrar nós lá, hein, nosso cliente. Ah, maravilha. Vamos começar de trás para frente? Você tinha falado sobre a questão da solda na sonda lambda, o pessoal começou a fazer várias perguntas interessantes de sonda lambda. A primeira, Henrique Santana. Quando há excesso de carbonização no sensor de oxigênio, o principal responsável é o combustível? Nem sempre, né? A carbonização, ela pode ser provocada por várias situações. Assim, o que a gente tem mais visto hoje é combustível. Perfeito. O que eu mais vejo é combustível adulterado, tá? Mais uma regulagem do motor, uma válvula também pode provocar isso. Rodrigo Dias,
pode-se limpar o sensor de oxigênio com escova de aço? Nem a pau. Nem a pau. O sensor de oxigênio, ele é uma... Lembra que eu falei? Ele é como se fosse uma bateria. Ele tem vida útil, tá? Se ele tiver sujo, o pessoal limpa isso daí com percloroetileno, coloca isso aí no álcool isopropílico, coloca isso daí dentro do ultrassom. Não pode. Você tem que arrumar o problema primeiro do veículo, que fez com que ele ficasse carbonizado ou desse defeito, e depois trocar a sonda lambda por uma nova. Voltando mais um pouco, você tinha comentado que o pessoal também tem o costume de limpar o sensor MAP e dar problema no Hotwire. No MAF, desculpa. O Everton Isso. Apolinário, como posso limpar o sensor e que produto utilizar? Olha, só ar. E nem de perto, hein? Você tem só o ar que você pode utilizar. Ali não pode colocar produto químico nenhum. Infelizmente, é só o jato de ar mesmo. Você pega o ar comprimido e joga a uma certa distância para ele não entrar com muita velocidade, para não danificar o sensor. Você não pode pôr nenhum tipo de produto dentro dele. Por que existe esse tema? Por que existe essa prática de limpar esse sensor? Porque algumas vezes o sensor está sujo ali por alguma razão, problema de filtro, problema de entrada de ar, e as pessoas querem limpar ele como se limpasse uma coisa que pode ser usada um pincel. Então a prática vem porque a pessoa olha, vê que está sujo, tenta limpar, né, achando que possa ser essa a causa do problema. Pode ser que seja sim, mas o método de limpeza não é recomendado. Muitas perguntas sobre combustível. Anderson Vidal, gasolina pura pode dar problema em motores flex? O motor flex ele foi desenvolvido para trabalhar dentro das mais diversas variações de combustível, né? Desde a gasolina pura até o álcool puro. Tá? Tanto que você vai observar que quando você vai fazer o ajuste de AF, lá ele está indicando em torno de 70%, né? 70% de combustível de álcool. Significa que o carro pode chegar sim a 100%, porque é uma situação que você sai do Brasil com o teu carro, vai para o país vizinho, onde o combustível não é adicionado o etanol nele, né? E ali o carro funciona tranquilamente, sem dar nenhum problema, e as pessoas, inclusive, gostam do resultado. O Arthur Rosa, ele pergunta se na relação estequiométrica de 14:1, né, de oxigênio para gasolina. Gasolina é 14,7 gasolina pura, tá? 14,7. Se esses 14,7:1 já são considerando os 27% de mistura de álcool atual que a gente trabalha na gasolina. Não. A gasolina pura é 14,7. A mistura, a gasolina que a gente usa, se não me engano, a norma é E25, que é a normatização que é aplicada nela. E para a nossa gasolina Brasil, a relação é 13,28. Perfeito. O Borrelli pergunta, lá naquela parte de vela que a gente estava conversando, se a chama na câmara de combustão não pode caçar o combustível. Eu acho que, na verdade, não ocorre uma chama com o combustível, sim uma centelha que queima a mistura, correto? Tudo começa com o estopim, né? Vamos assim dizer. A vela, ela faz uma centelha que começa... Na verdade, a explosão, o que é? A explosão foi o confinamento do combustível e do ar, que daí ele se aumentou de volume, uma reação química que faz uma expansão abrupta do volume daquele ar combustível, que é o que faz o movimento mecânico, né? Então isso daí realmente lá dentro, a faísca vai provocar uma detonação, uma explosão, que não deixa de ser uma bola de fogo lá dentro, tá? Se você observar num protótipo de acrílico, você vai observar lá dentro realmente a chama, que ela acaba até, em certos momentos, saindo pela válvula. Achei a pergunta da MGM Moraes, que veio pelo Instagram. Quais os testes que devem ser realizados durante o diagnóstico da bomba de combustível? O teste de uma bomba de combustível, eu vou lançar um vídeo que vai ser, eu não tenho data ainda, tá? Assim, provável dia 9. A probabilidade é dia 9. Por quê? Porque eu estou levantando os dados aqui. Mas eu já posso antecipar que a bomba de combustível, ela tem que ter a medição da vazão.
a medição da pressão. Você põe a vazão da bomba, é o equipamento que você vai colocar a bomba, você vai colocar qual é a vazão especificada dela, 120 litros. Você regula o equipamento em 120 litros, mede a pressão, que tem que ser, né, que vai estar lá nos 4,2 bar. Então, esses dados têm que casar. Se você tiver com pressão correta e vazão inferior, a bomba está com problema. No carro, como que você pode diagnosticar algumas coisas? Com a ajuda de um osciloscópio. Tá? Você coloca o osciloscópio na linha do positivo ali. Primeira coisa, medir corrente da bomba. Você tem que ter um alicate amperímetro para fazer isso, ou então colocar em série com multímetro. Está em torno de 6 amperes. Você vai medir a rotação da bomba. Como que você faz isso? Através do sinal do osciloscópio. Você vai colocar o ajuste do osciloscópio em corrente alternada e você vai ver que vai aparecer tipo uma senoide. Essa senoide tem uma frequência. Cada pico significa que ela deu 1/8 de volta, porque são 8 coletores que tem. Então, se você dividir aquele número por 8, você vai e multiplicar depois por 60, você vai ter em RPMs, que vai estar na casa dos 6.500. Se você observar que está mais baixo do que isso, é sinal que essa bomba deve estar com alguma partícula impedindo, dificultando a passagem do fluido. Jefferson Cavicchioli, como é medida a vazão da bomba que possui o retorno no próprio corpo da bomba? Então, o retorno no próprio corpo da bomba, na verdade, nós estamos falando lá do reservatório, né? Você tem que isolar ele, tá? A gente aqui também tem essa bomba, nós temos que isolar essa saída, né? Não permitir nenhuma outra saída, só por uma delas, só pela saída principal da bomba, você isola para que ela possa fazer essa leitura de fluxo, tá? Rodrigo Dias tinha perguntado antes, um curto na bomba pode danificar também a boia? Não, são elementos que não têm ligação entre eles, tá? A boia, lembra que ela é ligada diretamente lá na central, porque a central tem que saber o momento de fazer o ajuste de combustível. E a bomba, ela é ligada diretamente no relé, na linha 30, né? E ela ainda passa por um relé, tá? Ela vai ter fusíveis de proteção. E ela não tem nenhuma ligação interconectando ela com o medidor de nível. Nós estamos falando de carro injetado, né? Isso, sim. Então tá. Por falar em carro injetado, injeção direta, o Geraldo Leonel pergunta se há diferença para bombas de combustível nas bombas... aliás, pergunta se tem diferença nas bombas de combustível para injeção direta com relação para a injeção indireta. A gente sabe que os carros que têm injeção direta, eles possuem duas bombas, uma de baixo e uma de alta, correto? Você pode repetir a pergunta e dar uma travadinha aqui para nós? Ah, desculpa. Então vamos lá. Ele perguntou se existe diferença nas bombas de combustível para injeção indireta e para injeção direta. A gente sabe... Existe muita diferença. Muita diferença. A bomba da injeção indireta, ela trabalha com 3 bars, né? E outra, a injeção indireta, o combustível é jogado antes da válvula, né? Já na injeção direta, o combustível é jogado dentro da câmara de combustão. Lá é uma pressão absurda. Lá nós estamos falando da ordem de 140 bar, enquanto uma bomba normal trabalha com 3 bar. Então ali nós temos duas bombas. Uma bomba que a gente poderia chamar de bomba de recalque, né, que é para trazer o combustível de um lugar até o outro, e a bomba de alta pressão. Então aí são 2 bombas. Aproveitando o gancho do carro de injeção direta, eu falei que a leitura do combustível ela é feita são vários os processos, não é mesmo? Que eu disse ainda, não, primeiro faz a leitura disso, daquilo, tal, mais. Nos carros mais modernos, na linha Volkswagen Up, por exemplo, 3 cilindros, injeção direta, já tem um sensor nesse carro que faz, por densidade, a medição do combustível. Então, ele não leva aqueles 15 quilômetros, tá? 15 minutos. Ele é muito mais rápido porque no abastecimento, praticamente imediatamente após o abastecimento, já tem o reconhecimento do combustível através desse sensor. Que o pessoal, inclusive, chama de sensor de etanol, né? Porque ele fica logo antes ali da flauta, né?
Exatamente. Na verdade, toda a medição de combustível tem que ser por densidade, né? Não tem outro meio. Então, aquilo lá é um sensor desse daí. Tivemos muitas perguntas justamente naquela parte que você estava explicando sobre quanto tempo se dá para padronizar, né, o tempo que o veículo precisa andar para reconhecer o combustível. Você tinha falado 15 quilômetros, né, para o mecânico recomendar para Sim, 15 o seu quilômetros. cliente, 15 né? quilômetros. A gente sabe que com 8 quilômetros já tá feita a verificação. Edson Lopes, a mistura rica pode danificar o catalisador? A mistura rica, ela vai... Assim, a mistura rica, ela só vai perpetuar se você tiver um problema. E esse problema pode estar numa sonda lambda, tá? Indicando uma mistura que esteja pobre, fazendo com que o carro trabalhe com essa mistura mais rica. E essa mistura rica, com certeza, ela vai depositar carbono no catalisador, né? Porque o que é mistura rica? Mistura rica é uma mistura que a queima dela não é perfeita. Enquanto a mistura pobre é um gás oxidante, né, ele não deixa essas partículas, já a mistura rica, ela deixa partículas de carbono, são partículas que não foram devidamente queimadas. Então, isso daí vai impregnar, sim, o catalisador. Vai dar efeito na hora? Na hora não, mas vai diminuir bastante a vida útil dele, que também tem vida útil, tá? Ele promove uma reação química lá dentro dele. Então, tudo aquilo que promove uma reação química tem vida útil. Deixa eu achar a pergunta que eu ia fazer. Rodrigo Dias novamente. Se o sensor de temperatura estiver com defeito, o MAP pode ter um mau funcionamento? Olha, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O MAP não vai ter um defeito em função do sensor de temperatura. Tá? O MAP está medindo a depressão no coletor de admissão, volume de ar que está entrando. O sensor de temperatura está medindo a temperatura do ar. E ambas informações vão para a central que vai fazer a análise desses dois dados. Mas a deficiência de um não implica na deficiência do outro. Não vai provocar a deficiência do sensor MAP. A gente tinha comentado sobre injeção direta, o Diego aproveitou para perguntar se a Gauss já tem velas para aplicação em motores com injeção direta e qual seria o desempenho e durabilidade. As velas Gauss, ela tem a mesma desempenho e durabilidade de uma vela original, tá? Eu posso afirmar que as nossas velas passaram pelos mesmos testes das velas homologadas dentro de montadoras, inclusive velas de montadoras nos Estados Unidos, tá bom? E, claro, inclusive no Brasil, para trabalhar com o nosso combustível. A performance, você pode falar que é a mesma performance de uma vela de primeira, que existe um de primeira linha, né? As velas mais tradicionais aí, não fazendo propaganda, mas vela NGK e Bosch, você pode dizer que, assim, posso afirmar que não existe perda na performance colocando uma vela Gauss. E sim, nós temos velas para esses veículos. Inclusive vela de Iridium, Platinum, essas coisas todas. Perfeito. O Cícero Abrantes. Veículos que não possuem o sensor de fase. Como fazer o sincronismo com o osciloscópio? É possível? Não, porque você nunca vai saber onde é que está o cilindro 1, não é mesmo? O sincronismo que você está dizendo seria com a correia dentada ali. Então, ali você não tem sensor de fase. Você não tem um sensor te indicando qual que é o momento. Como você não tem esse sensor, você pode usar um subterfúgio, usando o momento da centelha. Tá? Você pode pegar um sensor ali no momento da centelha, né, no primário da bobina, e tentar ver o sincronismo por ele. Eu não sei te dizer quantos dentes vai ter que estar defasado. Então é sempre recomendado. Não tem? Faça a leitura do carro enquanto está bom, guarde o sinal para que na hora que pegar um carro como esse, você ter a leitura do sinal correto. Aproveitar para agradecer aí a adesão massiva às lives de hoje, mandar um abraço para o meu amigo Leandro Zamprano, que acabou de mandar mensagem aqui, disse que está assistindo, um abraço. E aproveitar também, aproveitar para dar o recado, se você tem um curso do mecânico ativo, se você tem um curso ativo na nossa plataforma de EAD, curso do mecânico, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a sua adesão à nossa plataforma de EAD, mas atenção, a gente pede que você conclua o curso, se possível, até amanhã, dia 29 de maio, porque nós vamos, em breve, mudar a plataforma do curso do mecânico, vai ser uma plataforma ainda mais intuitiva, vai ser muito mais bacana, com mais
conteúdo ainda válido para vocês que trabalham nas oficinas aí de todo o Brasil. Se você não conseguir concluir até o dia 29, não tem problema, você vai conseguir com a plataforma nova fazer o seu curso novamente do começo sem problema nenhum. Se você ainda não conhece, acesse cursodomecânico.com.br. Recado dado, vamos a mais uma pergunta que estava aqui no pente e eu já perdi, só um instante. Edson Lopes novamente. A distância do sensor em relação à roda fônica. Se ela estiver... Extremamente importante. Se estiver fora do padrão, o carro pega? Difícil, porque quando você tem um problema na roda fônica, a primeira coisa que acontece, o carro já corta bico, corta bobina, corta bomba. Então, se ele não estiver reconhecendo o sinal, que ele é muito pequenininho, né, um sinal baixo, de baixa intensidade, o carro não vai pegar. Tá? Você pode sim, ali é muito tênue essa diferença na distância, né? Pode sim acontecer isso. Aproveitar para mandar mais um recado que você pode conseguir o certificado dessa live, ok? Daqui a pouco vai aparecer o link aí nos comentários, tanto do nosso Facebook, quanto do nosso Instagram, quanto do nosso YouTube, com o link para você requerer o certificado desta live que você está assistindo. Porém, o link vai ficar ativo apenas até 30 minutos depois da live. E isso é para comprovar que você realmente estava acompanhando conosco ao vivo no momento da transmissão. Veículos flex equipados com sistema de comando variável ou com fluxo de válvula variável. Esse avanço angular do comando ou da abertura de válvula podem variar dependendo do combustível? Boa pergunta. Nunca pensei a respeito disso. Nunca tive essa situação. Tem que analisar. Eu não consigo analisar de bate-pronto. É uma situação em que, assim, eu nunca analisei antes. Mas vamos ver, peraí. Se pode variar em função... Sem dúvida nenhuma. Absolutamente pode variar. Porque em função do combustível você tem que avaliar o quê? Primeiro, você tem que variar o ponto do veículo. Né? Porque quando você coloca um combustível diferente, você tem que adiantar ou atrasar esse ponto. Então, claro que você vai ter variações nisso aí sim, de acordo com taxas de compressão e tudo mais, porque a taxa de compressão de um carro, é engraçado que é o contrário, tá? A taxa de compressão de uma gasolina, ela vai até uns 8, uns 9, o álcool chega a 14, né? É quase o contrário, né, da relação estequiométrica. Então, você pode aproveitar, assim, o máximo avanço para poder comprimir mais o álcool e ter uma melhor performance no seu carro com esse combustível que está usando. O Diego reforçou a pergunta, se a mistura estiver rica, a sonda não vai trabalhar... Aliás, desculpa, deixa eu ver se eu consigo interpretar a pergunta corretamente. Ele pergunta se a mistura estiver rica, a sonda vai deixar de trabalhar? Na verdade, não. Ela vai corrigir essa mistura para o correto, né? A sonda vai informar na central que a mistura está rica, que tem pouco oxigênio na câmara, na saída de gases. E a central vai diminuir o tempo de injeção, para que a mistura vá para a região estequiométrica. O Oliveira pergunta, qual a vida útil do catalisador? Aproveito para complementar. O que influencia a vida útil do catalisador? Bom, catalisador, eu não posso dizer de vida útil porque não é um produto da nossa linha. Mas, assim, o que eu tenho escutado dos mecânicos é que com 80 mil quilômetros já está na hora de trocar o catalisador se o carro sempre funcionou sem problemas, né? Se é um carro que teve um período que trabalhou aí com mistura muito rica, pode diminuir a vida útil do catalisador. Tá? Então, alguns amigos que a gente conversa sobre isso, eles me falam 80 mil quilômetros e troca-se junto à sonda lambda. O Júnior, qual o procedimento correto para se medir a sonda lambda? Existe alguma rotação específica ou em marcha lenta? Não, pode ser na marcha lenta, não tem problema nenhum. Tá? Se você colocar marcha lenta, ou se você colocar uma rotação maior, o que você vai ter é uma variação na frequência de transições. É só o ajuste do osciloscópio.
mas você pode trabalhar com ela na marcha lenta que não vai ter problema. Deixa eu só achar aqui a pergunta que eu tinha numerado. Também o Júnior, ele tinha perguntado antes se você poderia comentar, ou explicar, na verdade, sobre ajustes de curto e longo prazo da injeção. Rapaz, isso aí agora eu não vou conseguir explicar para ele, não. Eu estava estudando isso essas semanas, eu não estou seguro ainda para poder passar tudo que eu aprendi para ele. Então, eu prefiro que ele pergunte numa próxima oportunidade, que daí eu vou com certeza falar melhor sobre esse ajuste de curto e longo prazo. Vamos preparar essa live aí. Vamos preparar a live. Eu prefiro não falar do que eu falar algo que possa estar sem a minha plena convicção. O Cícero tinha perguntado um pouco antes, né, com relação a carros parados, né, por essa questão aí, né, da pandemia, muita gente está deixando o carro na garagem. Até quanto tempo se pode ficar parado sem danificar os componentes internos do veículo? Puta, que pergunta, rapaz. Sei lá. A gente sabe que a gasolina ela tem um envelhecimento de 30 a 60 dias, se eu não me engano, né? Sim, a gasolina sim, mas o restante das peças não teria nada assim. Não sei responder. Só com relação à gasolina e combustível, a gasolina especificamente, porque o álcool não. Mas se você avaliar que a gente coloca a gasolina no reservatório de partida frio e acaba ficando aquela gasolina 6, 8 meses e a gente acaba não nos dando conta que teria que ter trocado e ela continua funcionando, né? Obviamente que ela pode deteriorar sim após um período, mas sobretudo se estiver em contato com oxigênio, se ela estiver em exposição aberta, aí sim é uma outra situação. Mas eu não sei responder quanto tempo que pode ficar o carro parado, mas é sempre bom fazer ele funcionar uma vez por semana, é bom fazer funcionar, sobretudo por questões da bateria, né? Uhum. Se você deixar muito tempo parado, você vai ficar sem a bateria no carro. Então é importante isso. Você toda semana dá uma ligada no carro, deixar lá uma meia hora, 40 minutos ligado, para que você não tenha problemas na hora que precisar dele. De preferência não no lugar fechado, né? Porque senão você vai acumular os gases ali, né? Na garagem, né? Num lugar ali, funcionar num lugar arejado, né? Só para não ter... né? O dióxido de carbono que sai, ele não mata. O dióxido de carbono, absolutamente, ele não é um gás venenoso. Só que o problema é que ele ocupa o lugar do oxigênio. Exato. Então, se você está num lugar fechado, o dióxido de carbono ele vai ocupar o lugar do oxigênio e aí nós vamos dormindo devagarzinho. Quando você acorda, está morto. Essa é uma clássica do jornalismo, né, de antigamente, acordou morto, né? Ia vendo o obituário, o rapaz acordou morto. Gente, eu gostaria de agradecer demais a presença aqui do Norberto Donizete pela Gauss. Gostaria de agradecer todo o esforço que o pessoal da equipe dele fez, que a gente teve uns probleminhas técnicos aí, mas deu tudo certo, a apresentação foi ótima. A gente teve, em alguns canais, a gente teve recorde de público hoje. Queria parabenizar pela qualidade aí da apresentação, pelo conteúdo técnico que trouxe e, acima de tudo, agradecer a você, amigo mecânico, que sempre nos prestigia, sempre nos dá a alegria da sua presença aqui conosco. Norberto, quer deixar um último recado para o pessoal que está assistindo a gente? Eu quero agradecer em especial a todas as pessoas que estão nos assistindo por ter permitido eu entrar nos lares de vocês, nas oficinas, no lugar de trabalho, compartilhar com vocês esses momentos, esses poucos conhecimentos que a gente tem. E que uma coisa que eu falo, que eu penso é, o conhecimento de nada vale se você não compartilha. Eu sinto uma falta enorme das palestras, que faço palestra pela Gauss, então eu estou me realizando nessas lives que eu tenho feito. É a minha segunda live, desculpem as falhas, mas eu estou aprendendo esse negócio aqui ainda, tá? Queria deixar aqui um abraço especial. Hoje eu vou focar aqui dentro da Gauss, tá? Eu queria deixar um espaço especial para a Kátia, o nosso marketing, que está nos acompanhando nesse momento, que tem um trabalho incansável, que ela que organiza praticamente tudo isso que a gente faz, ela que organiza. Um abraço especial para a Neuzeli. A Neuzeli, essa menina aí, sabe que a gente teve aqui no passado um jornalzinho na Gauss, chamado Gauzeta, né? E tinha uma tal de Ofélia, que ela contava segredo de todo mundo, cara. Você não podia fazer nada errado que saía no jornal. E ninguém sabia quem que era essa tal da Ofélia. Eu sei quem que era a Neuzeli. Tá? Neuzeli, ela, junto com a Priscila, são as meninas que mais gastam aqui. E coitada da Andréia, lá do financeiro, que eu estou mandando um abração para ela agora. Andréia, abração para você. Ela que tem que pagar as contas.
É que a Neuzeli e a Priscila são compradoras, é claro que elas têm que gastar, né? E eu queria hoje mandar um beijo especial para minha esposa, para a Patrícia. Um beijão, meu amor. Você deve estar me assistindo em casa. Deve não, vou perguntar. Se não estiver perguntando, o pau come. Maravilha, Norberto, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está acompanhando a gente e lembrar que amanhã nós temos live também, nós temos live com o pessoal da Mali. Pessoal da Gauss, Norberto, muito obrigado mais uma vez. A você que está nos acompanhando, muito obrigado mais uma vez. Revista O Mecânico, há 35 anos levando informação técnica de qualidade até você.